Aleluia. Vamos fazer uma oração a Deus antes de iniciarmos? Amém. Aí depois a gente vai meditar no versículo e aí nós fazemos o louvor em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Coloque a mão no seu coração, se possível. Em nome de Jesus, vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, amado, querido e eterno Pai, aqui estamos nessa noite de domingo, reunidos em Sua presença, em Seu nome, Jesus. E nós queremos nessa noite, primeiramente, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Tu és bom, Senhor, em todo tempo, Pai, Tu és bom. E o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos nessa noite que o Senhor venha, Pai, derramar a Sua presença aqui, ó Pai, neste lugar, nos nossos corações, na nossa vida, Pai, pois nós precisamos de Ti. Que o Senhor venha alcançar, ó Deus, oh meu Deus, o mais íntimo e profundo de cada coração. Que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha libertar, curar, operar, dar as respostas, ó Deus. Oh meu Deus, que essa pessoa precisa, Pai. Somente o Senhor nos conhece, somente o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Então nessa noite nós pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar sobre cada vida, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, meu Deus. Senhor, também derrama as Suas misericórdias, pois nós precisamos delas, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe por nossas falhas, ó Deus, pelos nossos pecados, e que o Senhor venha, Pai, transformar tudo que é em nós, tirar de nós aquilo que não agrada ao Senhor, e que o Senhor venha nos entregar, Senhor, e nos colocar, ó Deus, somente aquilo que venha de Ti. Dentro do nosso coração, que só haja espaço para o Senhor, para o Seu Espírito Santo, ó Deus. Que o Senhor venha nos preencher e nos encher até que possamos transbordar da Sua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, nós iniciamos esse culto de hoje clamando pela Tua presença, pedindo que o Senhor derrame sobre nossas vidas mais fé, mais coragem, mais perseverança, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus, nós precisamos, ó Pai. Então venha nos encher nessa noite. Venha, Deus, pois Tu és tudo para nós. Nós sabemos que não há outro além de Ti, Senhor. Muitos estão aí neste mundo confiando, ó Deus, no seu próprio dinheiro, confiando no seu carro. Assim como diz a Sua palavra, muitos confiam em cavalos, muitos confiam, Senhor Jesus, em suas riquezas. Mas nós confiamos no Senhor, que é o nosso Criador, quem fez os céus e a terra, quem tem o controle de tudo em nossas vidas, Senhor. Nós confiamos em Ti, ó Pai. Então olhe para nós nessa noite e esteja conosco em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, irmãos? Eu vou ler com os irmãos aqui dois versículos aqui do Salmo 18, amém? Amém? Diz assim, esse salmo é muito bonito, depois você puder meditar na sua casa, amém? Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém? Amém. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força. Amém? Então não importa aquilo que passamos, não importa aquilo que enfrentamos, nós temos que confiar no nosso Deus. Assim como nesse salmo aqui, Davi falou essas palavras. Ele falava que o Senhor era a fortaleza, era a força da salvação, o alto refúgio dele. Amém? Em outros versículos aqui também, o salmo diz assim: a quem temerei? Né? O Senhor, Ele é tudo para nós. Quem podemos temer? Às vezes nós estamos temendo tantas coisas nessa vida, temos tantos medos, mas o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. Não temos que temer, amém? Mal algum neste mundo, em nome de Jesus. Amém? Vamos então louvar o Senhor, em nome do Senhor. Vamos adorar a Ele, em nome dEle, e Ele está aqui. Adore a Ele de todo o seu coração. Depois desse louvor, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Estou no meu jardim.
Amém. Boa noite, irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Nós gravamos, porque depois a gente coloca no canal da igreja. Tem pelo Facebook e pelo YouTube. E aí os irmãos podem acompanhar, né? Tem pessoas que estão tão longe, né? Então eles têm essa oportunidade também de assistir depois o mundo. Amém? E nós nessa semana, irmãos, já estamos aí terminando mais um mês de janeiro, né? Iniciando fevereiro, e eu fiquei pensando, meu Deus, já é fevereiro, daqui a pouco o ano voa, né? Passa muito rápido. Então nós precisamos realmente nos apegarmos com Cristo e nos atentarmos também, porque nós não podemos vacilar nessa caminhada que nós temos com Jesus. Irmãos, vou convidar vocês a abrir a Bíblia nesse momento, no livro de Atos, capítulo 23. Atos 23. Lá no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois em Atos, capítulo 23, versículo 11. Atos 23, versículo 11. Amém? Vamos ler só o versículo 11, irmãos. Diz assim, ó: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse a Paulo: tem bom ânimo, ou tenha bom ânimo. Em outra versão, a palavra vai dizer coragem, irmãos. Então, o Senhor Jesus disse para Paulo: tenha coragem, tenha ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então olha só, irmãos, o apóstolo Paulo, ele havia apanhado de alguns fariseus, saduceus, de alguns religiosos, e ele seria julgado, ele passaria por um julgamento. E por que isso estava acontecendo? Simplesmente pelo fato de que ele servia a Deus. Então, ele não era um criminoso, ele não era um ladrão, nada disso. Ele era uma pessoa honesta, e o crime dele, irmãos, por incrível que pareça, era servir a Deus. Então, olha só, pessoal, ele estava, claro que aflito, claro que ele estava, né, irmãos, se sentindo injustiçado. E muitas das vezes, irmãos, assim como foi com ele, é com a gente também. Quando nós estamos, vamos dar um exemplo aqui, quando nós estamos indo bem, né, então nós temos saúde, por exemplo, temos dinheiro, temos uma boa vida, uma boa casa, então nós conseguimos aí ganhar muitos amigos, né? Então todo mundo quer visitar, todo mundo quer ser amigo. Agora vai passar uma situação difícil, vai enfrentar uma crise, né, vai ficar doente, parece que some muitos, né? Não digo todos, mas muitos vão deixar de te ajudar, ou de estar junto com você, né? Por quê? Porque é um momento difícil. Ninguém quer estar com uma pessoa, irmãos, que está passando por uma dificuldade. Somente Jesus mesmo. A verdade, irmãos, que o nosso verdadeiro amigo é Jesus. A verdade é essa. E eu vou dizer mais. Não fique triste, sabe? Quando você, está passando uma luta e espera a ajuda de alguém. Nossa, eu passei uma luta no passado e ninguém me ajudou. Sabe, irmãos, por incrível que pareça, o normal é isso mesmo. O normal da vida é que as pessoas se afastem daqueles que estão passando por lutas. Mas eu posso garantir que o único que não vai te deixar no momento da luta é o Senhor Jesus. Pode ter certeza disso, que esse estará com você até o fim. Amém? Então confie no Senhor, irmãos. Confie.
porque Ele estará com você até o final. Então vamos ler novamente aqui, E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tenha ânimo, tenha coragem, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, o que Jesus disse para Paulo, irmãos? Paulo, tenha ânimo, tenha coragem, porque Paulo estava como? Aflito, triste, sozinho, iria passar por um julgamento, poderia ser preso a qualquer momento. As pessoas, se a gente ler a história um pouquinho antes, a gente vai ver que eles tentaram matar ele. O desejo de muitos era matar Paulo. Não deu tempo de matar, por quê? Porque na hora que ele estava apanhando, os soldados romanos, vieram correndo e salvaram a vida de Paulo. Senão ele teria morrido, irmãos. Senão ele teria sido massacrado. Mas Deus estava no controle, né, irmãos? Deus estava no controle de tudo. Então Paulo, ele esperava no Senhor. Ele esperava uma resposta de Deus. E naquela noite Jesus falou com ele. E qual foi a palavra de Jesus? Paulo, tenha coragem, tenha ânimo. E qual que é a palavra de Deus para nós hoje, irmãos? Para cada um de nós, para você, tenha ânimo, tenha coragem. Não importa o que você esteja passando, seja corajoso, seja corajosa. Tenha ânimo no momento da luta, irmãos. No momento da crise, no momento da dor, da perseguição, confie no Senhor. Não é fácil passar pelas lutas, irmãos. Não é fácil enfrentar o dia mau. E muitas das vezes, tem momentos que nós vamos passar que vai durar um dia, a tristeza. E tem momentos que vai durar por muitos dias. E a palavra de Deus tenha bom ânimo. Lembra de Josué? A palavra diz que Moisés havia morrido. E aí Deus levanta quem? Josué, para suceder Moisés. E a palavra diz lá no livro de Josué, capítulo 1, Deus diz: Josué, levanta-te. Quer dizer, ele estava prostrado, ele estava desanimado, estava entregue. E Deus estava o quê? Mandando ele ter coragem, tenha coragem, para guiar o povo, para dar prosseguimento, continuidade à obra e à vontade de Deus. Irmãos, não adianta nós ficarmos desanimados, não adianta nós entregarmos os pontos no momento da luta, não vai resolver. Enquanto nós estivermos vivos, Deus ele conta com nós, irmãos, e nós temos que estar dispostos. Então, Deus ele não é, irmãos, e nunca vai ser uma pessoa covarde. Deus ele nunca vai ser com aquela pessoa que coloca o seu medo acima de tudo. É claro que nós, como pessoas normais, nós temos, irmãos, às vezes medo das coisas. Eu não tenho medo não. Claro que tenho, irmãos, Então quer dizer, se você, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Você sabe que em uma determinada rua dá alagamento. Aí você está no momento da chuva, você viu essa chuva que deu hoje, Você está bem naquela rua. Se você não tem medo, você fica lá de bonito. Agora, se você é uma pessoa consciente e uma pessoa normal, então você tem aí uma certa dose de medo, Então você vai olhar e falar: opa, está chovendo, vou ser prudente, eu não vou correr risco. Então aí vamos dizer que junta um pouquinho de prudência, até com um pouquinho de medo, e você sai daquele local. E isso é o correto. Agora, nós não podemos o que, irmãos? Fazer dos nossos medos, das nossas preocupações, coisas grandes. Isso que nós não podemos perder o controle das coisas, Se o meu medo é maior do que, por exemplo, a minha fé, eu tenho um problema morando, Agora, se tudo está bem dosado na minha vida, tudo bem. E aí, eu vou convidar os irmãos agora para o livro de 1 Samuel. Eu coloquei a Gabriela ali na escolinha para cuidar do Isaac, mas eu acho que é o Isaac que vai cuidar dela, Porque parece que ela está mais agitada que ele hoje. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31, irmãos. Nós vamos falar do rei Davi,
rei Davi, quando enfrentou Golias, o gigante, e ele deixou o medo dele de lado, irmãos. E você vê que os soldados, você que já ouviu a palavra, creio que todos vocês aqui já ouviram sobre a história do rei Davi, fizeram até novelas, filmes, né? Então é bem conhecida essa história. O exército de Israel inteirinho não enfrentava Golias. Por quê, irmãos? Por conta do medo. Por conta do medo. Então, quando a pessoa tem medo, ela deixa de agir. Ela deixa de agir. Ela deixa de tomar uma atitude por conta do medo. Então, o medo atrapalha a pessoa. O medo nos atrapalha, nos impossibilita de agir. Então, todos os soldados, irmãos, estavam com medo do gigante. Mas o Davi, ele veio diferente, irmãos. Mas nós vamos ver o porquê. Por que Davi ele tinha, essa fé, essa coragem? Vamos fazer a leitura? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. Diz assim, e ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamar. E Davi disse a Saul, Saul era o rei: não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante, por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, olha só, irmãos, a palavra: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então olha só, irmãos, o Golias, ele afrontou Deus, ele veio e disse que não existia Deus, ele disse que ali não havia homem de verdade, ele disse que ele ia matar todo mundo. Então isso amedrontou os soldados de Israel. Todo mundo ficou com medo, irmãos. Todo mundo. Então assim, eles deixaram o medo ser maior do que a fé deles. Eles deixaram. E você quer ver uma coisa, irmãos? Para você entender um pouquinho o que eu estou querendo dizer. Imagina você vai fazer um exame médico, e aí, olha só, não, mas eu estou na fé, eu estou na fé em nome de Jesus, isso aí. Aí na hora que o médico dá o laudo do exame, ele dá um diagnóstico terrível para você. Imagina isso. Na hora você vai se abalar. Todos nós, irmãos. Você pode ser a pessoa mais dotada de fé. Na hora você vai tremer, irmãos. Agora, olha só. Se você deixar esse medo tomar conta de você, acabou. Você vai se entregar. Agora, se você se encher de fé novamente, buscar a Deus, pode ter a certeza que há saída para você. Cura, milagre de Deus. Amém? Então, perceba, muitas das vezes nós seremos confrontados como esses homens estavam sendo. Vai se levantar um Golias, talvez no trabalho, na família, na sua vida, na sua saúde. Pode ser que levante, irmão. Já levantou e pode ser que levante outros. Mas nunca deixe o medo tomar conta de você. Os soldados de Israel, não tenha dúvida que existiam homens capacitados para enfrentar e vencer o gigante, irmãos. Porque Deus estava com o povo de Israel. Deus estava ali para dar vitória para aqueles homens. Só precisava o quê? De alguém se colocar diante da luta e falar: Senhor, me usa. Só precisava de alguém se colocar à disposição. Mas ninguém, porque o medo tinha tomado conta. Percebe que quando o medo entra dentro de nós de uma forma descontrolada, irmãos, a gente fica inativo, sem coragem de fazer nada, com medo de tudo. E agora perdeu o controle? Confie no Senhor, irmãos. A nossa fé, olha só, a nossa fé é viva. É viva. O que existe dentro de nós é algo vivo, irmãos. Nós não podemos perder. Aí tem pessoas que não creem, tem pessoas que não creem, na palavra, não creem na fé, acham que não existe isso. Irmãos, é como a eletricidade. Você não vê a eletricidade, mas eu te convido, eu convido você que não vê, talvez não crê também, a colocar o dedo no fio descascado, por exemplo. É claro, não faça isso não, mas só para você entender o que eu quero dizer. Você vai tomar um choque. Vai ou não vai, pessoal? Vai, porque é real. Irmãos, a nossa fé é real e verdadeira. O nosso Deus é real e verdadeiro e vivo. E nós não podemos
Não devemos nos entregar a nenhuma situação, a nenhuma afronta, e eu digo isso não de pessoas, né, irmão? Às vezes a pessoa fala alguma coisa, deixa de lado, mas afrontas do inimigo, do Golias, que representa aqui o poder de Satanás contra a nossa vida. O levante que quer o quê? Nos entregar, quer o quê? Nos render, né? Então o exército de Israel estava como? Rendido, prostrado já. Irmãos, uma vergonha, homens de guerra ali se rendendo a um homem que vinha e ofendia até o próprio Deus. Até que Davi ouviu isso e falou: eu não vou aceitar. Mas olha só, aparentemente Davi era o que? Era um moço, um jovem, e para a guerra, irmãos, para a espada, escudo, ele era despreparado. A verdade é que Davi, ele não era um guerreiro de espada, ele não era. Ele era um homem para a guerra, ele era um homem ainda inexperiente, sem experiência nenhuma, né? E para piorar as coisas, o que o rei Saul falou para ele? Não vá, porque ele é preparado, Golias, você não. Imagina você ouvindo isso do rei, irmãos. Aí era para abalar a fé, né? O rei era para dar como, irmãos? O Saul: é isso aí, Davi, vai lá, ou então vamos de nós, ou vai eu mesmo, Deus é conosco, tal. Irmãos, o Saul estava rendido, sabe? Mas o Davi chegou cheio de fé. E o interessante, irmãos, é que o Davi, ele não andava com aqueles soldados, então ele não se contaminava com aquelas palavras de derrota daquele exército, porque o exército inteiro não dava um homem, irmãos, pessoas medrosas. Mas o Davi, ele não vivia ali, ele vivia onde, irmãos? Lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Amém? E o que ele tinha ali no campo, irmãos? Experiências com Deus. Vamos ver aqui na Bíblia? É isso que nós precisamos na vida, experiência com Deus. Aí diz aqui, ó, versículo, deixa eu achar aqui, 31. É isso não, deixa eu achar onde eu parei aqui. 36? Não, é menos. 33. Vamos ler o 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás. Já lemos, né? Então é o 34 agora. Então disse Davi a Saul: olha só o que Davi disse: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha o que, irmãos? Um leão. É isso que diz aí na Bíblia? E um urso também, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, o feria e o matava. Então olha só, irmãos, no campo, cuidando das ovelhas, Davi, ele tinha experiências com Deus. Ele não tinha uma espada, ele não tinha um arco e flecha, mas ele tinha o quê? Experiências com Deus. E quais experiências eram essas, irmãos? Ele matava o leão, matava o urso e salvava o quê? A ovelha. Amém? Salvava a ovelha. Então ele tinha experiência com Deus. Irmãos, às vezes a gente se sente tão incompetente para fazer as coisas, sem capacidade, mas nós não podemos se sentir assim. Porque às vezes a gente olha para o nosso trabalho, olha para a nossa profissão, olha para a nossa vida e fala: eu seria uma pessoa muito competente se eu estivesse lá no escritório, se eu estivesse na área executiva. Não era o caso de Davi. Davi, ele estava no campo, irmãos. Ele não estava lá no meio do exército. Mas no meio do exército, qual era a conversa? Nós não podemos, nós não vamos conseguir, Golias é maior, Golias é mais forte, a gente vai morrer. Agora lá no campo, sozinho, cuidando das ovelhas, Davi não via isso. E ele fazia o que? Tinha as experiências com Deus. Ele matava o leão, matava o urso e salvava a ovelha. Irmãos, olha só, o Davi, quando ele foi enfrentar o Golias, ele não era um guerreiro, né, de espada e exército, mas ele era um matador de leão, irmãos. Olha a preparação desse jovem, irmãos. Agora, o que você acha, irmãos? Eu prefiro mil vezes lutar com 10 homens do que enfrentar um leão. Então o Davi, irmãos, ele estava muito preparado para lutar contra qualquer homem.
porque ele enfrentava era leão, irmãos. Ele enfrentava era urso. O que Deus preparou para ele lá no campo, cuidando das ovelhas, né? Eram brigas de gente grande, irmãos. Então Deus preparou sim Davi. Então às vezes a gente olha para a história de Davi e fala, coitado, ele não era nada. Deus o preparou. Deus fez dele um homem preparado para enfrentar Golias. E olha só, irmãos, claro que ele não conseguiu usar uma espada, né? Até deram para ele, mas ele falou, não, eu não sei lutar com essas armas. As minhas armas são outras armas. As nossas armas, irmãos, são armas espirituais. A nossa arma é o quê? É a nossa fé, a nossa oração, é a nossa esperança no Senhor. Essas são as nossas armas que nós temos. Então não são armas que às vezes o mundo usa, são outras armas espirituais. E o que Deus, irmãos, permite que a gente passe, é o que Deus permitiu que Davi passasse também. Às vezes, sem perceber, você está lá matando um urso na sua vida, matando um leão. É como diz o ditado, é matar um leão por dia. É verdade. E Deus permite. Senhor, por que o Senhor está permitindo? Eu estou aqui cuidando das ovelhas do meu pai, e o Senhor manda esse leão aí, né? Às vezes a gente murmura da vida. Por que eu tenho que matar esse leão hoje? Aí no outro dia vem o urso. Por que eu tenho que matar esse urso? E a gente reclama, murmura. Não podemos fazer isso. Se Deus nos dá a oportunidade, nós temos que aproveitar a oportunidade. Matar o leão, matar o urso, irmãos. Porque isso é uma preparação que Deus está fazendo com a gente para o nosso futuro. Na hora que Davi foi enfrentar o Golias, ele olhou como para o Golias. Ele pensou o que, irmãos? Certamente ele pensou, bom, eu já matei o leão, eu já matei o urso, derrubar esse homem vai ser fácil. Porque ele estava preparado. Ele estava preparado. E Deus, ele permite na nossa vida momentos de luta para que a gente se prepare para outras lutas, irmãos. Para outras. E assim que é a nossa vida. Continuando aqui. Versículo 36. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Irmãos, olha só, o Davi, ele tinha uma experiência com Deus, sabe? Ele tinha uma comunhão com Deus. O Davi, ele entendia o seguinte, irmãos, que se Deus quisesse, ele morreria na luta. Mas se Deus dissesse, não, você não vai morrer, Deus daria uma saída. E nós temos que ter essa fé, irmãos. Às vezes a gente se encontra em um beco sem saída, mas nós temos que entender o seguinte, que se Deus disser, eu vou abrir uma porta, ele vai abrir uma porta. Nós temos que ter, sabe, esse mínimo de fé, de que Deus, ele tem todo o poder e ele pode sim abrir uma porta para mim, abrir uma porta para você. Nós temos que ter essa fé. E isso é o que é o ânimo que Deus coloca dentro de nós hoje. Essa é a palavra que Cristo disse para Paulo: tenha coragem, tenha ânimo, porque esse não é o teu fim. Você vai sair dessa situação. Creia, confie, acredite. Nós temos que ter esse ânimo dentro de nós, irmãos. Nós temos que ter essa alegria dentro de nós, essa coragem. Mais uma vez eu vou dizer, Deus não é, irmãos, com os covardes, aqueles que desistem a todo momento, aqueles que entregam os pontos a todo momento. Mas não está dando certo aqui, mas não está dando certo ali. Tudo bem que a vida precisa de ajustes, né? Precisamos ajustar muitas coisas, mas eu estou dizendo, irmãos, de entregar os pontos. E você sabe, eu sei quando nós estamos entregando os pontos. Nós sabemos quando nós estamos desistindo. Nós sabemos quando nós estamos dentro de nós. Então nós precisamos o quê? Ser como Davi, corajoso. Não, no passado Deus me deu livramento, hoje certamente me dará também. Eu tenho que ter essa alegria dentro de mim e essa fé que Deus está comigo, que Deus pode todas as coisas. Então eu me lembro de Gideão. Gideão, quando ele foi para a batalha, ele reuniu um grande exército, né? Mas Deus lhe disse
para ele: ô Gideão, diga para o povo, né, proclame que os medrosos, os covardes é para voltar, para desistir agora. E ele disse isso: olha, quem for covarde, medroso, pode voltar para casa. Muitas mil pessoas voltaram para casa, estavam com medo da batalha. Você vê, irmãos, que o medroso, ele fica de fora, irmãos. Nós não podemos, nós temos que aprender a ser destemidos, irmãos. Quando se dizem a respeito das coisas de Deus, as coisas espirituais, não tem jeito. Você nunca vai ver na Bíblia lá um apóstolo medroso, né? Com medo de tudo, desistindo de tudo. Você não vê. Você pega o apóstolo Paulo, você pega o apóstolo Pedro, depois que eles se converteram, se tornaram, irmãos, ali pessoas destemidas, pronto para tudo. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava com eles. Aí diz aqui, versículo 38: e Saul vestiu a Davi com as suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então o Davi falou para o rei Saul: falou: rei Saul, não é com essas armas que eu luto. Deus me ensinou a lutar com outras armas. Claro que depois que ele virou, o Davi para o exército, e aí ele aprendeu a usar uma espada. Mas nós sabemos que ele usou ali a funda, a pedra, a funda que derrubou o gigante. E não foi sorte, irmãos. Não foi como diz a palavra, uma coincidência. Primeiro que ele usava a funda mesmo. Ele protegia as ovelhas com uma funda. Ele treinava a funda. E Deus o dirigiu naquele momento para derrubar aquele gigante. Então foi o poder de Deus que derrubou. Amém? Foi o poder de Deus. Agora, Davi, irmãos, olha só, quem vai fazer o milagre é Deus, pessoal. Nunca é o homem que faz o milagre. Nunca é o homem, nunca é a igreja. Não, o milagre vem de Deus. Agora, se Davi fosse um covarde como aqueles homens do exército, certamente não seria ali, não aconteceria um milagre. Então, para Deus operar um milagre, nós temos que estar como? De pé com Davi, pronto para a luta, pronto para orar, pronto para buscar Deus. Dessa forma o milagre vai acontecer. Então não adianta nós ficarmos reclamando, murmurando. O milagre só vai acontecer quando? Quando eu for destemido, quando eu tiver coragem, quando eu me levantar em Jesus. Aí sim Deus me dará a vitória. Amém? Então, se levante em Cristo Jesus, irmãos. Tenha fé, tenha bom ânimo, como Cristo disse para Paulo. Tenha ânimo, tenha aí força, porque eu te darei vitória. Eu estou no controle de tudo. Amém? Deus é fiel, irmãos. Em nome de Jesus. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Vocês sabem que Davi, ele venceu o gigante, né? Ele derrubou o gigante, lançou a pedra, o gigante caiu, e ali começou uma grande história, do rei Davi. E aí a gente sabe que se tornou o rei de Israel, com muitas lutas. Também ele cometeu muitos erros, mas se arrependeu, Deus o perdoou, porque Deus perdoa, todo pecador que se arrepende verdadeiramente, irmãos, o sangue de Jesus o lava, o purifica e o transforma. Foi com cada um de nós e pode ser com qualquer outra pessoa. Basta se entregar a Jesus. O perdão de Deus está liberado para todos, assim como foi com o rei Davi. Então pode ter a certeza que sempre haverá uma chance em Cristo Jesus. Basta a pessoa querer. Agora o que não pode é rejeitar Jesus, Se rejeitar Jesus, ele diz que o rejeitará também diante do Pai. Então não rejeite Jesus. Aceite Jesus na sua vida, aceite o amor de Deus e receba todo esse poder. Amém? Convido a igreja a fechar os olhos nesta noite. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar a face de Deus. Em nome de Jesus. Pai, nós buscamos a tua presença, Deus. Nós queremos
Nós queremos ter essa experiência que Davi teve. Meu Deus, talvez quando Davi estava lá cuidando das ovelhas, ele olhava para a vida dele, talvez ele não via muito crescimento, talvez ele não via ali uma boa profissão, sei lá, Pai, tantas coisas que podia passar na mente dele. Somos nós hoje, talvez passando uma fase que a gente não vê tanto crescimento, não vê tanto desenvolvimento, mas nós estamos aprendendo. Essa fase da vida é para nos ensinar. É a fase que nós vamos matar leões, matar ursos, que nós vamos aprender muito, para que amanhã, meu Pai, a gente venha ter força, fé, capacidade de derrubar gigantes. A verdade é que nessa vida, Pai, nós enfrentamos lutas a todo momento. A verdade é que o nosso repouso total vai ser em Cristo Jesus na eternidade. Nesta vida passaremos por lutas, passaremos por tribulações, por muitos momentos, Pai. E nós não podemos desistir, nós não podemos nos entregar, nós não podemos nos acovardar quando enfrentamos uma situação, quando enfrentamos uma luta, um momento difícil, Pai. Nós temos que nos fortalecer em Cristo, nós temos que nos fortalecer em Ti, ó, na Sua palavra. Meu Deus, quando nós não encontramos saída, é porque se esgotaram todas as possibilidades, e a única forma é buscar Cristo Jesus. A única saída está na Sua palavra, Pai. Claro que nós não podemos apenas buscar o Senhor nos momentos difíceis. Não, nós temos que buscar o Senhor a todo momento, Pai. Mas no momento de maior luta, de maior dor e necessidade, nós temos que nos agarrar em Ti, Pai. Nós temos que nos firmar no Senhor, porque, meu Deus, em Ti que encontraremos saída. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, creia que Jesus está com você, e apenas nele você encontrará saída para as suas lutas, para os seus problemas, para os momentos difíceis da vida. Somente em Cristo Jesus. Então se entregue para Ele agora, se entregue para o Senhor, confie nele de todo o coração, entregue os seus problemas agora diante do Senhor. Não é a sua experiência, não é a minha experiência que vai ganhar essa luta, mas é o poder de Deus. E o poder de Deus está disponível. O poder de Deus está em ação. Basta crer, basta colocar de lado esse medo, essa ansiedade, essa preocupação. Confie no Senhor, entregue a Deus agora todos os teus problemas, deposite agora nas mãos de Deus. Diga: Senhor, eu coloco em Ti agora. A palavra de Deus nos ensina a colocar, a lançar sobre o Senhor o nosso fardo, a confiar nele. Vinde a mim, diz a palavra, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. É no Senhor que seremos aliviados das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas necessidades. Ó Pai, nós buscamos o Senhor agora, cremos que em Ti encontramos saída, encontramos resposta, Pai, para todas as perguntas, somente em Ti. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o louvor a Deus agora. Louvado seja Deus. Graças a Deus. É o Deus do impossível.
Glória a Deus. Irmãos, vou convidar os irmãos mais uma vez para fazer uma oração. E nessa oração, se você conhece alguém que está enfermo, doente, desanimado, talvez um parente seu, você vai apresentar na oração. Amém? Então apresente, pense em alguém aí que talvez durante a semana ligou para você e falou: olha, ore por mim, né? Leva o meu nome lá na igreja, ou ore em casa mesmo, você vai ter essa oportunidade agora. Ou se você conhece alguém que nem pediu para você orar, mas você vai fazer esse gesto de amor, né? Que é orar por alguém. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, viu? Jesus nos ensinou a orar, sabe por quem? Ele falou assim: ó, ore por aqueles que te afrontaram, né? Aqueles que você vê como inimigo seu, né? Na verdade que a gente não deve ter inimigos, não é verdade? Mas aquela pessoa que você fala: não, esse aqui é uma pessoa que me prejudicou, é por isso que você tem que orar, né? É claro que você vai orar por aqueles que você ama, mas orar, irmãos, por exemplo, por um filho, né? Olha que coisa tranquila, muito fácil, né? Eu vou dizer uma coisa, irmão: ser cristão é fazer o que ninguém está fazendo. É isso. Ser cristão genuíno, verdadeiro, irmãos, sabe, como Jesus diz: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga. E o que é cruz, irmãos? Nós não queremos que cruz é levar aquele sofrimento, aquela vida miserável. Não. Cruz é o que? É justamente isso, é a renúncia, né? Então, já pensou orar por alguém que te maltratou, irmãos? Quem faz isso? Ninguém, porque é difícil, irmãos. Mas é por essas pessoas que nós devemos orar também, né? Por quem nós amamos, isso nós já fazemos, é fácil e muito bom. Agora, por aqueles que talvez nos prejudicou lá atrás, nós também devemos orar. Já pensou, irmãos? Isso é ser cristão. Lembra quando Jesus estava na cruz? Ele falou o que, irmãos? Abençoe só aqueles que estão me seguindo. Não, ele falou o que? Pai, perdoa esses aqui, estão me humilhando, eles nem sabem o que estão fazendo, né? Coitado, amanhã estarão aí levando essa vida de perdição. Então perdoe a eles, é por eles que eu estou morrendo também. Então Jesus nos mostrou, nos ensinou o maior gesto de amor, né, irmãos? E se a gente quer seguir Jesus, eu acho que todos nós queremos, né? Sem dúvida, estamos aqui na igreja para isso, para aprender esse caminho. Então vou dizer uma coisa: tome a sua cruz, meu irmão. Tome a sua cruz. Essa vida aqui, tome a sua cruz. Mas eu vim para a igreja achando que eu ia repousar em Jesus, irmão. Deus tem um lugar preparado para cada um de nós, mas nessa vida, aqui é uma vida de passagem, né? Nessa vida nós vamos aprender muito. E se preparem para derrubar gigante, matar leão, matar urso, todos os dias. Vamos orar então? Feche os olhos. Pai, nós apresentamos a Ti a nossa vida, como também a vida da nossa família, Pai. Daquelas pessoas que nos pediram oração, daquelas pessoas que estão enfermas, ou daqueles que nem pediram oração, mas a gente sabe que precisa de oração. Nós apresentamos ao Senhor, Pai. Abençoa essas pessoas, visita elas. Muitos estão vivendo, meu Pai, sem saber o que estão fazendo. Estão levando uma vida, meu Pai, totalmente de destruição. E nós oramos por essas pessoas, que nós queremos a salvação delas, que elas venham se converter, que elas venham entender o erro que elas estão cometendo, Pai, e que o Espírito Santo venha tocar em cada coração, e elas venham se decidir, elas venham aceitar a palavra da salvação, o Evangelho, a palavra da cruz, que elas possam se quebrantar, Pai, assim como um dia nós também fizemos assim, nos quebrantamos ao Senhor, aceitamos o Senhor. Então que essas pessoas, da mesma forma, venham também entender, meu Deus, que somente em Jesus a salvação. Então toque nessas vidas, toque nos corações, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela palavra de hoje, pela vida desses irmãos aqui na igreja. Que o Senhor venha abençoar a nossa semana, que o Senhor venha, meu Pai, nos proteger, nos guardar, nos dar sabedoria, nos dar essa fé que tanto precisamos, meu Pai, a certeza dessa vitória, de que o Senhor está conosco, e em Ti, meu Pai, nós podemos todas as coisas. Em Cristo Jesus nós podemos tudo, e a palavra de hoje foi:
nós vamos sair com essa palavra no nosso coração. Meu Deus, que a palavra de Jesus para nós, que nós devemos ter, meu Pai, fé no Senhor, a certeza em Ti, em nome de Jesus. Nós devemos ter ânimo, meu Pai, e coragem, assim como o Senhor disse para Paulo: coragem, Paulo. Assim o Senhor Jesus diz para nós nesse momento: coragem, coragem para viver, coragem para resolver os problemas, coragem dia após dia, porque Cristo está em cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração, e nós te agradecemos por mais um culto, por mais um momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O culto está encerrado, fiquem à vontade, em nome de Jesus, que Deus abençoe.